Fala, torcida tricolor que tá me assistindo. E aí, bora falar um pouquinho de Fluminense. Tô atrasado, eu sei, mas eu tô aqui com uma tier list na minha visão e opinião que eu pretendo passar pra vocês sobre o elenco do Fluminense pra 2026 até agora. Hoje é dia 30/12, demorei pra fazer isso, eu tava sem ideia de conteúdo, aí me veio essa ideia na cabeça de fazer, eu tô fazendo aqui agora. Eu vou mostrar aqui minhas categorias e vou falar minhas opiniões, tá bom? Então vamos lá. Fala pessoal, então vamos aqui com a nossa tier list. Peço desculpas porque eu não sei gravar a tela do notebook e eu me estresso muito fácil, né? Vi que o tal do OBS aí, cheio de detalhes, cheio de coisa. Eu falei, pô, eu já me estresso pra caramba quando eu não sei fazer essas coisas na internet. Eu vou deixar quieto, vou gravar com a tela do celular. Então vamos embora. Primeira categoria, Coração 2023. Faz mal ou não? Segunda categoria, Pilar do time. Terceira, Fica, pode render. Quarta, vai render em 2026. Quinta, um ponto de interrogação, vocês vão saber o porquê. E por último, Enem 2026, sai do Fluminense, vai buscar outra carreira em outro lugar, vai fazer o Enem. E você já estressou muito a torcida. Vamos lá, primeiro cara aqui, Santi Moreno. Gente, o Santi Moreno, na minha opinião, eu não sei qual é o futebol desse cara. Eu não sei se ele pode render pro Fluminense, eu não sei se ele é habilidoso, eu não tenho ideia. Porque ele não jogou. Então pra mim ele fica nesse ponto de interrogação. Porque ninguém sabe. Bom, eu não sei, a torcida do Fluminense também, do que ele é capaz de representar nessas cores dentro de campo. Wallace Davi. Wallace Davi, garoto da base, mas também não sei do que ele é capaz dentro de campo. Mesma situação do Santi Moreno, do que ele é capaz? Será que ele pode decidir com a camisa do Fluminense? Será que ele é bom jogador pro elenco do time? Não tenho ideia. Soteldo, gente, não era nem pra ter vindo, cara caro pra caramba, se lesiona pra caramba. Atacante de 1,60 m, gente. Como é que isso é capaz? 1,59 m, se eu não me engano. O cara só cisca e cruza. A bola pra área, não faz gol. Entendeu? Um lateral bem físico pra cima dele. Vai marcar ele, acabou o jogo. E eu achava que ele era meia antes dele vir pro Fluminense, mas não. Ele é ponta esquerda. Não era nem pra ter vindo, gente. Caro pra caramba. Vai embora, meu filho. Rala, tira a camisa, deixa no vestiário, tira o número, tira o nome e vai embora. Otávio. Gente, na minha opinião, o Otávio não era pra ter vindo porque o Fluminense tem Martinelli, Hércules, Nonato e Bernal. Não era pra ter vindo. Ele, na minha opinião, ele não vai decidir jogos com a camisa do Fluminense. Pelo contrário, eu acho que vai até complicar a dinâmica do time. Por ser um cara menor, né, um volante de perna curtinha, eu acho que isso até prejudica o time. Enfim, eu não acho que ele seja uma boa contratação. Mas se ele tiver experiência. Gente, o Martinelli, na teoria, ele é muito experiente. Final de Libertadores, final de Recopa, final de Carioca, Mundial de Clubes da FIFA. Tem outras peças experientes no elenco, então, Otávio, na minha opinião, não era nem pra você ter vindo. Você provavelmente não vai decidir com a nossa camisa, que nem o Soteldo, Enem 2026. Riquelme, gente, Riquelme é a mesma coisa. Não sei do que ele é capaz, do que ele pode fazer, se ele tem condições de vestir a camisa do Fluminense, se ele tem condições de decidir, de ser um jogador bom para o elenco, para o time titular. Não tenho ideia. Não tenho ideia. John Kennedy. Pessoal, John Kennedy, eu vou ser sincero pra vocês. Após a final contra o Vasco pela Copa do Brasil, cara, eu fiquei com muita raiva dele. Muita raiva dele, porque, cara, o cara fala que é identificar com a torcida. O cara tem uma história aqui no clube. Só que, cara, o cara não tá jogando nada, filho. Não tá jogando nada. E ele é um jogador mais associativo, né?
Então a gente quer um centroavante, ele também não corresponde nessa área. Mas assim, eu não acredito que vão levar ele. Ele deve ficar no elenco, o John Kennedy. E pelo que ele mostrou que ele é capaz, em 2023, ele não fica aqui na interrogação, e sim fica aqui. Vai render em 2026? Será que ele vai voltar a jogar bola? Será que ele vai ter características próprias para poder ajudar o elenco do Fluminense? Não tenho ideia, gente. Vai render em 2026? Esse é um centroavante do Fluminense, hein? Um centroavante do Fluminense. O Fluminense tem 3, esse é um. John Kennedy, o outro é Everaldo, né? Que eu não preciso nem falar nada. O outro é o Germancano, que tá, de certa forma, fisicamente está bem abaixo. E é um cara que só finaliza. A função do Germancano é finalizar. Então a solução que poderia estar... O John Kennedy, que poderia ser titular em vez do Everaldo, tá na reserva, né? Atualmente está na reserva com o Everaldo. Kevin Serna, gente, Kevin Serna, o cara que ajudou a salvar o Fluminense, colaborou muito pro Fluminense não se rebaixar em 2024. Acredito que ele tem habilidade sim ofensiva. O que falta pra ele, pra mim, é tomada de decisão. Toma muita decisão errada esse cara, mas se entrega muito fisicamente dentro de campo. É o meu bagre favorito, pra ser sincero. Ele nos livrou de um vexame no início do ano, né? Quem lembra da partida do Fluminense contra o Bangu no Maracanã, que o Fluminense estava perdendo a partida, ele entrou e virou o jogo. Enfim, eu não acho que o Fluminense tem que ver de gratidão, mas pra mim ele é um bagre favorito. Eu daria mais uma chance pra ele. Fica, pode render. Kevin Serna, Ayrton Serna. É meu bagrezinho favorito, gente. Rubem Lescano. Bom, pessoal, o Rubem Lescano, aquela mesma situação desses caras que eu deixei aqui nessa fileira, tá bom? Mesma situação, ninguém sabe se pode representar, se tem habilidade, se joga, se vai ser titular, se vai ser um compositor de elenco, ninguém sabe do que ele é capaz. Enfim, vamos pro próximo. Essa categoria aqui é pra isso, tá, gente? Essa aqui tem uma interrogação, é pra isso que eu acabei de falar agora, e como eu falei nos outros caras aqui. Thiago Santos, gente. Todo respeito, cara. Tem muito zagueiro melhor que Thiago Santos no mercado, né? Muito zagueiro melhor com mais qualidade. Não acho que a carreira dele acabou ainda como zagueiro. Mas, pô, no Fluminense não, né, gente? Vai pra outro lugar, vai embora, meu filho. Vai fazer o Enem. Vai pra outro time. Como volante, eu acho que ele não tem carreira, mas como zagueiro, ele pode ter carreira em algum lugar. Vai ser feliz em outro lugar, cara de idade já. Pode ir. Agostinho Canóbio. Pessoal, Agostinho Canóbio é um cara que, na minha opinião, não tem habilidade técnica e tomada de decisão ofensiva, apesar de ter feito bastante gol esse ano. Mas ele é um cara que, pra mim, não fica em vai render em 2026, por conta que ele se entrega muito pelos companheiros fisicamente e com postura dentro de campo. Então, isso ele garante que ele entrega. Ele, na minha opinião, ele não é atacante, tá? Não é atacante, não tem habilidade ginga para ser atacante. Mas como ele se entrega e colabora nessa parte, ele não fica nessa prateleira pra mim. E como ele é uma contratação cara pra cacete, como se gastou uma grana nele, ele deve ficar aqui. Fica, pode render, na minha opinião. Lúcio Acosta. Pessoal, muito do que o Fluminense rendeu nessa reta final de campeonato com o Zubeldia foi por causa desse cara aqui, de um meio atacante, um cara ofensivo, com habilidade nos pés. Na minha opinião, todo o time tinha que ter esse cara. Uma bobeira do caramba o Fluminense não ter contratado o reserva do Ganso. Há tanto tempo, né, gente? Há tanto tempo sem reserva pro Ganso, sem reserva pro dia de atacante. Agora a gente sofre por isso, mas agora ele veio, né? Lúcio Acosta tá aqui. Hoje ele é um pilar do time, na minha opinião. Um pilar do time. Apesar de ser baixinho, né? E muitas das vezes ser substituído. Não sei se por cansaço ou postura, não tenho a mínima ideia. Mas
Na minha opinião, o Fluminense tem que ter um cara para substituir ele. Já já eu falo do Ganso. Mas ficar só com um cara no elenco que tem essa capacidade de decisão, de qualidade com a bola nos pés, eu acho muito perigoso. Principalmente quando ele é substituído. E hoje, para mim, ele é um pilar absurdo do time do Fluminense. Vamos de Manuel. Manuel, um zagueiro também que tem muito melhores no mercado. Zagueiro, esse aqui, cara, esse Manuel aqui, eu vou te falar uma coisa. Quando ele tá em campo, eu sei que vai ter bola nas costas. Eu sei que o Fluminense vai passar sufoco defensivo, porque, cara, ele chega atrasado. Não dá bote certo. Dá corpo errado. Então, 2024 foi uma loucura, cara, ver esse cara na zaga do Fluminense. O Thiago Santos até me passou mais segurança que o Manuel. Então, Manuel, vai embora, meu filho. Vai pro outro clube. Por favor. Sai do meu Fluminense. Tem zagueiro melhor no mercado. Hércules, com toda certeza, ele, na minha opinião, hoje não é um pilar. Queria que fosse. Queria muito que ele fosse mais decisivo, mais regular, como o Martinelli é. Mas, na minha opinião, ele pode ficar, ele pode render. Custou mais grana também. Kenaldinho, né? A gente que se apega ao Keno de 2023. Mas hoje ele só cisca, cruza errado e finaliza pro gol que nem uma criança de 6 anos. E cara, vou te falar uma coisa, ele me estressa de uma forma, ele me estressa que não sou teu, cara. Sinceramente. Cisca, cruza errado e não chuta pro gol, quando chuta que nem uma criança. Então vai embora, Keno. Já me estressou demais, já estressou a torcida demais. Você tem chance pra caramba como reserva e não aproveita. Martinelli, franjinha do Martinelli. Hoje pra mim é o pilar do time absoluto ali no meu campo. Apesar de ter umas partidas que na minha opinião ele some, infelizmente, ele não puxa tanto essa responsabilidade, na minha opinião, em muitas partidas. Na minha opinião, ele é um pilar do time. Queria ver mais dele nessa parte. Que ele fosse mais malvado até dentro de campo. Gritasse mais confusão, enfim. Facundo Bernal, cara. Tô em dúvida se eu deixo ele no Fica e pode render ou se vai render 2026. Eu acho que ele fica mais aqui. Vai render 2026? Não tenho a mínima ideia. Não deixo ele nessa prateleira porque de interrogação que a gente já viu mais dele. Bem estabanado, né? Esse Bernal, não sei se ele decide jogos pro Fluminense. Não tem cara que vai decidir muitos jogos, que vai ter uma qualidade absoluta. Enfim, é uma promessa também. Sul-americana. Pra mim fica mais aqui. Vai render 2026? Não tenho a mínima ideia. Samuel Xavier, o nosso capitão. É um dos nossos capitães de time. Cara, Samuel Xavier, na minha opinião, ele é um cara que tá com idade já. Se você for ver, ele é um cara baixinho. Entendeu? Perna curta. Ele é bem troncudinho. Ele tem imposição, né? Ele se impõe dentro de campo. Eu gosto muito disso. Tem qualidade com a bola no pé. Acredito que ele vai cansar. Entendeu? Naturalmente, o corpo dele vai cansar. Acredito que muitos gols que o Fluminense não tomou esse ano foi por causa do Canóbio. A participação do Canóbio defensivamente colabora muito com o Samuel Xavier. Mas demais com o Samuel Xavier. O Canóbio é um outro lateral, gente. Mas eu acho que o Samuel Xavier ele pode ficar no elenco. Entendeu? Mais um ano pra ver como é que vai ser. Mas a gente precisa de um reserva pra ele, tá? Precisa de uma reposição de lateral direito no elenco do Fluminense. Porque eu acredito que uma hora vai ser necessário dar um basta nesse ciclo do Samuel Xavier. Tá bom? Mas tá no coração também. Mas você vê, contra o Vasco, o cara ele ficou sozinho contra o Andrés Gomes e deu no que deu, né? Perna curta, troncudinho, não chegou atrasado. E bola aérea, né? Ele não sobe porque ele é baixinho, então eu acho que o Fluminense tem que pensar numa reposição aí. Apesar dele provavelmente ficar no elenco. Poderia botar ele aqui em pilar,
né? Mas eu não acho que ele tem essa participação ofensiva pro gol impressionante quanto defensiva. Acredito que o Canoba ajuda muito ele, então ele pode ficar aqui. Pode render, na minha opinião. Everaldo, cara, o centroavante que não faz gol, o centroavante que tá cara a cara com o gol, ele toca pro cara que tá marcado. Vai embora, Everaldo. Sério, tira a camisa 9, tira o seu nome, tira o seu nome que tá abreviado, inclusive, né? Tá abreviado com a camisa 9 do Fluminense, meu filho. Vai embora, vai fazer o Enem. Qualquer outro lugar, vai. Joaquim Lavega, mesma situação. Não vou ficar repetindo. Fica nessa prateleira da interrogação. René, cara, eu não acho que o René hoje seja um dos nossos problemas maiores, né? Apesar de não ter qualidades ofensivas, na minha opinião, não ajudar tanto assim nos check-ins ofensivos do time do Fluminense. Ele defensivamente, muitas das vezes ele se garante, apesar de ter partidas que eu acho que ele treina na base. Opinião minha. Eu acho que ele treina na base porque aí ele acaba se tornando mais defensivo que ofensivo, porque já não é a qualidade dele, na minha opinião, ser tão ofensivo. Aí tá difícil o jogo, ele fica mais defensivo. Apesar de ser muito azarado, né? De ter perdido a bola no meio campo, ter sido o gol do Lanús, de ter entregado a bola. Deixa eu pensar, ter entregado a bola. Não entregou, ele tentou tirar a bola no Mundial de Clubes contra o Chelsea. Se eu não me engano, ele deu um carrinho, tentou desarmar, ficou pra trás. Na minha opinião, ele é bem azarado. Tá envolvido em lances aí que custaram pro Fluminense, como perder a bola no meio de campo e tomar gol do Lanús, como ter dado o desarme errado na Copa do Mundo de Clubes, ter sido o gol do Chelsea naquele contra-ataque, como ter sido o gol do Pedro, né, contra o Flamengo. Esse Brasileirão, na minha opinião, ele é um cara que é bem azarado nessas questões, mas hoje para mim ele me passa uma segurança pelo menos defensiva, porque ofensivamente, cara, ele não colabora, na minha opinião. Podia colaborar mais, um cara experiente. Não deixo ele nessa prateleira no vai render em 2006, eu deixo ele aqui. Pode render. Tá bom, mas eu acho que a gente tinha que ter um reserva, um cara melhor que ele, ofensivamente, na posição. E defensivamente também, porque é importante, né? Ignacio. A torcida do Fluminense fala muito dele por conta daquela partida, das partidas que ele fez na Copa do Mundo de Clubes. Que ele virou um monstro, né? Virou um Thiago Silva de 20 anos. Não, gente, eu não vi o Thiago Silva com 20 anos, tá? Só tô dando uma ideia de o quão bom ele ficou naquela Copa do Mundo de Clubes, jogando pra caraca. Se não me engano, contra o Mamelodi Sundowns, contra o Hilal, o Inter de Milão. Enfim, eu acho que, se eu não me engano, foi contra esses caras. Ele jogou muito mesmo na bola aérea, na bola nos pés, desarmando. Cara, foi impressionante. Na minha opinião, apesar de eu não confiar muito nele com a bola no pé, eu acredito que sem a bola ele possa render pra gente. Apesar de eu não confiar nele, né? Porque ele não joga muitas das vezes, mas eu acho que ele tem virtudes a serem consideradas e a serem trabalhadas pro melhor do Fluminense, com ele bem dentro de campo. Então eu acho que ele não é descartável. Não acho que ele fica aqui não vai render. Eu acho que ele, essa dúvida aqui, né, que é pertinente dessa prateleira, eu acho que ele pode ficar aqui. Pode render. Igor Rabelo, cara, ele veio pra compor elenco, né? Na minha visão. Não sei se ele é a solução dos nossos problemas. Não sei se ele é ruim, se ele é bom. Não sei se ele seria titular se ele começasse a jogar pelo Fluminense. Pra mim ele fica aqui nessa interrogação, porque não vi ele jogar, né?
basicamente. Não sei se ele seria uma das soluções dos nossos problemas com a bola no pé e sem ela, né? Porque a principal função de um zagueiro é defender, né? Gabriel Fuentes, cara, esse cara aqui ou vai muito bem no ataque e péssimo na defesa, ou vai péssimo, ou vai muito bom na defesa e muito ruim no ataque. Esse cara aqui é uma incógnita, perde a bola pra caramba, toma decisão errada pra caramba. Olha, eu vou te falar, não acho que o Fluminense vai emprestar ele, vai vender. Podia, até porque se empresta. A gente vai ficar sem um lateral esquerdo e ficaria só com o René, né? Se eu não me engano, eu deixei aqui a especulação do Guilherme Arana, né? Que provavelmente vai fechar com o Fluminense. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, o Fuentes, cara, eu botei muita expectativa nele. Mas ele não tá correspondendo, cara. Não tá correspondendo. Pelo contrário, muito inseguro. Eu vou te falar, acho que ele fica aqui. Nessa prateleira. Vai render, porque a gente sabe que, na minha opinião, ele não fica aqui, na prateleira da interrogação, porque, cara, ele é aquela coisa, ou ele vai mal defensivamente e bem ofensivamente, ou ele vai mal ofensivamente e bem defensivamente, ou mal defensivamente e bem ofensivamente. Ou bem defensivamente e mal ofensivamente. Uma dessas duas opções. Tá bom? Então ele fica aqui pra mim. Vai render em 2026. Eu acho que ele é bagre, tá? Na minha opinião, o Serna, ele pode tirar mais coisas da cartola do que o Gabriel Fuentes. O Serna, pra mim, é o meu bagre favorito, já falei. Vamos pro Lima. Cara, o pessoal fala que o Lima é bom jogador de elenco, que o Lima, ele tem experiência. Mas, cara, vou ser sincero pra você, gente. Eu quero o cara que entre em campo pra decidir, gente. Eu quero olhar, que nem eu olho pra esses caras aqui, ó, do Pilar e Fica pode render, e pensar que eles podem decidir alguma coisa, gente. E pensar que eles possam decidir, fazer gol, alguma coisa. Eu não quero ter que contar com o Lima, pô, o pessoal fala que ele é jogador de elenco, que ele entra bem nos jogos, mas, cara, não decide nada, cara. O que esse cara faz? Ele é meio atacante, ele é volante, ele é meio campo? Qual a função dele dentro de campo? Me fala, eu não tenho opinião, cara. Ele não colabora em nada. Sendo bem sincero, é jogador de elenco. Mas, cara, eu quero um cara que entra em campo pra decidir. Então, gente, o Pilar... Quer dizer, então, gente, o Lima, pra mim, Enem, vai fazer Enem. Vai pra outro clube. Eu quero um jogador decisivo, cara. Olha quantos jogadores a gente tem em Enem 2026 que poderia decidir jogos pra gente, entrar dentro de campo e resolver. O Lima é um desses, cara. É um desses que, pra mim, já encerrou o seu ciclo aqui há bastante tempo e ficou mantendo ele. E ele não decide. Ah, mas decidiu um jogo a cada 100. Ah, gente, aí é brincadeira, né? Freitas, zagueiro, 22, maluco, perna esquerda afiada. É uma pena, entendeu? Eu gosto da personalidade dele, da loucura dele. Porém, cara, como zagueiro, cara, 1 contra 1, ele não me passa segurança. Bola aérea, deu no que deu contra o Verratti. Bola aérea, ele é muito mal posicionado. Em cruzamento e bola na área, na minha opinião. Ele não me passa segurança nessas partes. Ou seja, nas partes como zagueiro, né? Que ele é zagueiro. Então, na minha opinião, pode fazer Enem também. Não fica. Tem zagueiro melhor. Apesar dele até ter feito partidas regulares, né? Muitas partes do campeonato. Porém, cara, muito inseguro, cara. O zagueiro não pode ser inseguro. Guga. Gente, se a gente tem o Samuel Xavier, que é aquela situação que eu falei, o Guga não pode ser o reserva do Samuel Xavier, gente. Porque o Guga também não vai resolver. Ele não vai resolver pra gente. Não vai resolver. É outro jogador que tá no elenco e que não vai resolver. Dentro de campo. Vai deixar a desejar, vai deixar faltar. Ah, mas eu acho que ele, pela carinha dele, acredito que ele ainda tenha mercado, né? Provavelmente ele deve ter mercado ainda.
Mas, gente, não, gente. A gente tá precisando de lateral direito também. Entendeu? Um cara que chegue pra ficar. Porque a gente vai ficar usando o Samuel Xavier, usufruindo do Samuel Xavier até quando? E se ele lesiona? A gente vai ficar com o Guga? Sério, vai ficar com o Guga ali? Não me passa segurança também não, tá? Não me passa segurança pra render. Mas até rendeu bons jogos, até podem falar, né? Mas eu, sendo bem sincero, tem laterais melhores no campeonato, né? Por aí. Nonato, pessoal, não sei se é pra vocês. Eu não sei o que é o Nonato. Eu comecei a acompanhar o futebol em 2023, né? Eu não sei. Sério, eu não sei o que é o Nonato. Se ele é um cara de saída de bola, se ele é um cara do passe, não sei se ele pode decidir jogos pro Fluminense. Pra mim, ele fica nessa prateleira da indecisão, sendo bem sincero. Então você vê, né? No final do tier list eu vou fazer uma recapitulação pra gente refletir um pouquinho. Porque eu tô doidinho pra falar umas coisas, só que se eu falar eu vou acabar cortando a linha do tempo. O Fábio, cara, Fábio, um goleiro indispensável, com certeza pilar do time. Pilar do time, decide pra gente. Ah, mas tá ficando velho. Pode ficar sem fôlego, sem velocidade de reação, tomada de decisão atrasada. Ah, gente, essas coisas podem acontecer, mas o Fábio, ele tem se provado porque ele é titular. Eu gostaria de ver que ele fosse mais decisivo num contra um, né? Um contra um. Não que ele não seja, tá? Em 2024 ele salvou a gente pra caramba num contra um também. Mas assim, caso essas coisas ruins comecem a acontecer com ele, cara, eu acho que ele tem totais condições de superar isso. Ele é um goleiro, na minha opinião, lendário pro futebol brasileiro. Na minha opinião, ele é lendário também pro futebol mundial, né? Um dos caras aí com mais partidas. Mas se eu não me engano, ele é o cara com mais partidas oficiais. Então, assim, Fábio, na minha opinião, indispensável. Ele tem tudo para superar essas coisas que podem vir com o tempo, né? Na minha opinião, ele é muito importante e ele pode se tornar mais importante ainda, dependendo do trabalho dele e como ele for render dentro de campo. Cara, Vitor Eudes, eu não sei o que ele é, se ele é capaz. Goleiro reserva, né? O Fábio é fominha, não sai do gol. Vitor Eudes fica aqui. Pitaluga também, mesma coisa do Vitor Eudes. Fábio é fominha. E o Vitor Eudes eu acredito que tá na frente do Pitaluga, então não sei. Agora vamos pra uma especulação, que é o Guilherme Arana. Eu acho que ele tá fechado. Tá tudo dando. O pessoal tá botando nas redes sociais que ele vai fechar, que ele tá fechado também. Enfim, só falta passos finais. Bom, se ele fechar, gente, ele tem tudo pra ser isso aqui, ó. Não vou falar que ele vai ser um pilar, que a temporada dele no Galo, eu não sei como é que foi. Eu não sei como será aqui no Fluminense, mas eu acho que ele pode ficar e pode render, né, pro Fluminense. Mesma coisa o James, o zagueiro, tomara que ele não seja um bagre. Tomara que ele não seja um bagre, que ele não seja um cara defensivamente ruim e ofensivamente ruim. Tomara que ele seja bom na construção de jogo. Tomara, cara, porque vou te falar, zaga com o Thiago Silva saiu, né? Zaga com o Ignacio e Freitas vai ser uma loucura, tá? Vai ser uma loucura, porque o Freitas eu acho que ele vai ficar, né? Tava tendo rumores aí que o Freitas ia sair, mas acredito que ele vai ficar por causa da perna esquerda. E agora, gente, vamos para os dois tópicos sensíveis do vídeo. Perceberam que eu não coloquei nada aqui no coração 2023 faz mal ou não? Então, na minha opinião, gente, olha, é o seguinte. Esses caras aqui, cara, marcaram a história do Fluminense, na minha opinião. O Ganso, todo mundo sabe que ele é gênio. Fisicamente, eu queria que ele rendesse mais dentro de campo, que ele tivesse um físico e uma percepção de meio atacante mais móvel, entendeu? Não fosse tão essa coisa do genial,
Ele podia ter essa coisa do atacante que ginga pra lá, ginga pra cá. Eu não sei se o físico dele limita ele ou se não é característica dele. Eu vejo o Ganso mais como um meia recuado de participação, toque pra lá, toque pra cá, achei um cara, deu passe. Eu queria que ele tivesse as mesmas virtudes, vamos dizer, de requintes ofensivos de ginga de cintura que o Lúcio Costa, né? Eu não sei se deu pra entender, mas eu acho que eu deixei bem claro. E o Germancano, cara, é o nosso finalizador, né? É o nosso finalizador nato. Nato. Eu acredito que é muito complicado quando ele tá dentro de campo. A gente vai precisar muito do coletivo do time, porque assim, querer que o Germancano fique marcando, dando bote na linha de defesa, na minha opinião, é uma loucura. Mas assim, ele nos passes, vamos dizer, quer dizer, recapitulando, né? Ele fazendo pivô é muito complicado pro Germancano fazer pivô. Ele erra muito passe, cara, muito passe bobo até. Ele é um finalizador, cara. O Germancano é um finalizador, o cara que se posiciona bem na área. Ele, na minha opinião, pra mim, ele tá na primeira prateleira do Fluminense. Você vê, no ano ruim, esse ano ele fez gol. Vocês podem ver, né? Que nesse ano ruim, pra carreira dele, ele fez gol pra caramba mesmo assim. Ele se lesionou também, né? Que nem o Ganso esse ano. Eles estão no meu coração, cara. É complicado. Eu não vou conseguir me dispensar deles. Não vou. Se for pra eles encerrarem a carreira, cara. O futebol deles acabou. Que eles encerrem a carreira no Fluminense, entendeu? Banco de ouro, sei lá. Fica aqui e joga contra uma Aparecidense, contra uma equipe de nível técnico mais inferior. Enfim, eles estão no meu coração. Eu acredito que eles possam render. Estão voltando aí de lesão, com preparo físico bom e com mentalidade e capacidade dentro do campo. Eu acredito que eles possam render apesar da faixa etária. Mas assim, cara, não dá pra contar com esses caras, né? Vamos parar pra pensar aqui, uma análise fria sobre isso aqui. Vamos recapitular? Coração 2023 faz mal ou não? Germancano e Ganso. Pilar do time: Fábio, Martinelli e Lúcio Costa. Fica, pode render: Kevin Serna, Agostinho Canóbio, Hércules, Samuel Xavier, René, Ignácio, Guilherme Arana e o zagueiro James. Vai render em 2026? John Kennedy, Facundo Bernal, Gabriel Fuentes. Interrogação: não sei de nada, não sei. Riquelme, Felipe, esqueci o nome dele, Santi Moreno, Wallace Davi, Ruben Lescano, Joaquim Lavega, Igor Rabelo, Nonato, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga. Enem 2026, a barca que pra mim podia sair hoje: Everaldo, Keno, Thiago Santos, Manuel, Otávio, Soteldo, Lima, Freite e Guga. Olha quantas peças o Fluminense tem que ter reposição, gente, imediata, e se livrar desses caras. Olha só quanta peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 peças, gente. 9 peças. Então vamos lá. Cara, não dá pra contar com esses caras aqui. Entendeu? Esse ano a gente contou com eles se lesionaram. Né? Se lesionaram. O Fluminense também não contratou centroavante. Contratou errado, contratou mal, contratou o Everaldo. O cara que não devia nem usar 9, muito menos nome abreviado na camisa do Fluminense. O Fluminense ficou sem um 10 para substituir o Ganso por um longo tempo.
por um longo tempo. Não dá, na minha opinião, não dá pra contar 100% com esses caras. Se eles estiverem bem fisicamente, mentalmente, querendo jogar, querendo mudar, apesar da idade, cara, eles são atletas, eles têm que fazer isso, tá? Senão eles não têm emprego. A realidade é essa, ficar aqui de gratidão acomodado não tem como. Sinceramente, não tem como. Tem que ter garra, vontade e raça pra decidir, pra fazer acontecer. Entendeu? Não é só ficar acomodado, né, recebendo salário. Pilar do time, indiscutivelmente, Fábio, Hércules e Lúcio Acosta. E olha que o Lúcio, muitas vezes ele sai do jogo, né? Acredito por uma questão física. Então olha só, dois pilares do time, gente. Sem o Lúcio aqui, 2 pilares do time. Olha só, gente. Olha só o nível. Pode render. Mas a gente sabe que pô, o Serna, Canóbio, o Hércules, a gente espera muito desses 3 caras. Entendeu? Muito desses 3 caras e, pra ser sincero, eles acabam decepcionando a gente, cara. Ofensivamente. Porque a importância do futebol, né, é fazer o gol. O objetivo é fazer o gol. E pô, complicado. Samuel Xavier é aquela questão da idade do Fluminense começar a olhar para um reserva sem ser o Guga. De preferência, olhar para um reserva para assumir a titularidade, para encerrar o ciclo de 2023, aquilo que eu falei antes, né? Por conta até de questões físicas do Samuel Xavier, né? O René, cara, muito defensivo, não colabora ofensivamente. Até tenta ali, mas você vê que é complicado pra ele. Talvez com o entrosamento ele melhore isso, não sei. O Ignacio é zagueiro, mas também a gente não tem um martelo batido no Campeonato Brasileiro. Um martelo... Bom, não vou falar assim, a gente é aquela coisa, né? Pode render, né? Pode render, eu vou torcer muito pra que renda. Também pro Guilherme Arana, pro James. Vai render em 2026. John Kennedy, cara, Fluminense hoje, gente, tem 2 centroavantes. 2. John Kennedy e Germán Cano. O Everaldo não é centroavante. Pelo menos fisicamente ele até se entrega ali marcando a primeira linha. Marcando a saída de bola. Mas, cara, a gente precisa de um cara que faça gol, de um cara que faça pivô, de um cara que tenha associação, que decida jogos. E, cara, tira o Everaldo, cara. O Everaldo não era nem pra estar no time, tá? Era pra ir embora, fazer o Enem em 2026, como tá aqui embaixo. E, cara, você olha pros outros 2 centroavantes, é o John Kennedy, que tá mal pra caramba, e o Germán Cano, que tá voltando de lesão. E aí? Olha o centroavante do Fluminense. Essa diretoria vai se coçar? Porque a gente tá cobrando de novo. De novo. Cadê o centroavante? Os caras não contratam um cara que vai chegar e vestir a camisa. Mesma coisa, cadê o reserva do Ganso, cara? Agora a gente tem, né, o Lúcio Acosta. Aí ele provavelmente vai cansando dentro de campo, aí o Ganso vai entrar. Mas será que a gente vai ter a mesma dinâmica que a gente teria com o Lúcio Acosta? Com o jogo de cintura do Lúcio Acosta dentro de campo com o Ganso dentro de campo? Eu acredito que não, gente. São características diferentes. E isso eu acho que pode comprometer o time. A diretoria e o scout do Fluminense tem que perceber isso. E talvez, cara, deixar o Ganso de escanteio, contratar outro camisa 10 para substituir o Lúcio Acosta. Se não for para assumir a titularidade do Lúcio Acosta ser o reserva desse cara contratado e o Ganso encerrar o seu ciclo. Essa é a minha opinião, tá bom? Mesma coisa É porque o Germán Cano mexe muito com o meu coração, cara, porque... Por causa de 2023. Mas é a mesma coisa, gente. Pô, o Germán Cano, sendo bem sincero, tinha que vir um reserva para assumir, vestir a camisa, ter mais qualidade, ter mais jogo de cintura como centroavante, colaborar em outras partes também. Porque o Germán Cano, porque o John Kennedy é regular pra caramba, e o Germán Cano é só um finalizador, em posicionamento dentro da área. Mas eles são atletas, né? Eles têm que se esforçar para ganhar o ganha-pão deles. Tomara que eles não fiquem acomodados
E torço muito pros dois, né? Pra ser sincero, mas eu acho que tinha que chegar um cara, vir um reserva para esse cara que correspondesse dentro de campo, na posição com mais características, com mais qualidades. E é isso, tá bom? E aí, consequentemente, esses caras encerrariam seus ciclos aqui no Fluminense, até mesmo com uma aposentadoria, quem sabe? Mesma coisa com Samuel Xavier. E aqui, né, o Enem 2026, a barca do Fluminense. Como contratam mal, né? Como deixam esses caras vestirem a nossa camisa, né? A gente precisando de decisão dentro de campo, e a gente pode contar hoje só com esses caras, só com essas cabeças que estão aqui. E olha que muitas das vezes, muitos daqui como Serna, Canóbio, Hércules, o Samuel Xavier ele é muito associativo, né? Mas muitas vezes fisicamente ele acaba não rendendo dentro de campo. René sem qualidade ofensiva, Ginga ofensiva, Ignacio. Esses dois aqui eu não vou falar não, Arana e James não. Aí tira esses dois aqui. Olha só, cara, quantas peças que poderiam decidir pra gente. Aí você olha aqui pra baixo, olha só quanto mais peças poderiam decidir pra gente. Vai render dos 26 pra baixo, que não rendem, que não assumem essas posições, esse músculo, assumem essa responsabilidade dentro de campo, né? Olha só quantas pessoas. E outra coisa, o Zubeldia, cara, se for pra ele testar, se for pra ele usar os caras da interrogação, né, que tá aqui, ele vai querer usar, cara, na minha opinião, os mais experientes, né? Que são os caras que estão aqui embaixo, que são os bagres, né? Aí ferra o time, né? Que só tem 3 pilares hoje. Que o restante é aquela coisa, pode render. Pode render, né? Dependendo do coletivo. Então, cara, é isso. Me assusta isso aqui, né? Dessa linha aqui pra baixo. Estou completamente assustado. Nessa linha do meio. Mas porque eu não sei do que eles são capazes. Tomara que Zubeldia, comissão técnica, utilize, faça essa tier list lá também. E utilize esses caras aqui pra saber da qualidade deles. Esse cara aqui de baixo, mano, pode mandar embora. Rescinde o contrato, tá na hora de contratar cara novo aí. Outros caras aí pra decidir com a nossa camisa, tá bom? Esse é meu vídeo. Essa é minha tier list. Que na minha opinião é assustadora. Sendo bem sincero, pra mim é assustadora. Mas tomara que o Zubeldia e a comissão técnica, a diretoria, a gratidão, o scout desastroso do Fluminense consiga tomar melhores decisões para reverter essa situação daqui para baixo, tá bom? Até mesmo com os caras daqui que poderiam ter reservas que jogassem melhor que eles, e assim eles se tornariam reservas desses caras, porque os outros estão decidindo, né? E é isso, gente. Valeu, esse é meu vídeo, minha tier list. Foi um bom tempo aqui, mas desabafei. Tomara que o Fluminense volte o ano de 2026 com uma boa gestão, uma boa diretoria, um bom scout, mas tá difícil, hein? Com bons jogadores decisivos, mas tá difícil pra caramba. Deixa eu contar uma coisa. Valeu!